Alô pessoal, terminou com um final feliz a novela Douglas Costa. Nas redes sociais, torcedor gremista festeja a volta do jogador que saiu daqui em 2010, começo de 2010, foi jogar na Ucrânia, depois passou pelo Bayern de Munique da Alemanha, passou pela Juventus da Itália, passou pela seleção brasileira e agora, 11 anos depois, está de volta. Douglas Costa, importante então apenas colocar os próximos passos. A direção, obviamente, fará uma cerimônia para anunciar a contratação do Douglas Costa, entrevista coletiva, tudo mais, mas por enquanto isso não pode acontecer, apenas uma nota oficial, até porque a Juventus da Itália também nas suas redes sociais publicou que havia liberado o jogador para o Grêmio. Mas algumas etapas têm que ser cumpridas, a primeira delas, os exames médicos do Douglas Costa. Todo mundo sabe, não se contrata jogador sem saber o seu estado físico. Evidentemente que o Grêmio sabe que ele está melhor da lesão que sofreu no pé direito, em fevereiro, ainda atuando pela equipe da Juventus. Mas o clube aguarda um relatório oficial da Juventus para então ter a garantia definitiva da recuperação dele. Aí sim, Douglas Costa fará os exames médicos e os fará no CT Luiz Carvalho, que é dotado de toda a estrutura para a realização desse procedimento. Antigamente se contratava jogador e se levava o reforço para uma clínica. Hoje não, o CT tem todo o equipamento necessário para que os médicos façam a avaliação do jogador, que é uma pedra preciosa, né? Douglas Costa, jogador de altíssima qualidade, tem que passar por um exame médico perfeito para que possas aí então assinar seu contrato com o Grêmio. Como é que será esse contrato? Num primeiro momento, ele vai seguir vinculado à Juventus da Itália até junho de 2022, quando se encerra oficialmente o seu compromisso com o clube italiano. Até porque ele tem valores para receber e ficaria arriscado ele se desvincular oficialmente, sob pena de daqui a pouco o clube não cumprir com o que deve. Não. Mantém-se vinculado, os pagamentos serão feitos mensalmente. Quando os pagamentos forem encerrados, já teremos chegado a junho do próximo ano, 2022, e aí sim ele assina um novo vínculo com o Grêmio, dessa vez como jogador pertencente realmente ao clube até dezembro de 2023. Serão, portanto, 2 anos e meio de contrato do Douglas Costa com o Grêmio. Inicialmente, seu salário será de R$1.300.000, muito abaixo do valor que ele pretendia receber. Quando começou a negociação, ele queria receber cerca de R$2.500.000. Aí houve um impasse e entrou na história o empresário Jorge Machado, que com toda a sua habilidade fez uma negociação com a Juventus, com quem mantém já uma relação de muitos anos, mas acima de tudo com o jogador, dizendo claramente para o Douglas Costa que ele teria que se adequar à realidade brasileira. Se era dele o desejo de voltar a atuar no Brasil, se era dele o desejo de ficar perto da família, obviamente que ele teria que fazer algumas concessões. Foi duro. O Machado, ele falou com absoluta franqueza, ele tem autoridade para isso, por tantos negócios já realizados ao longo da sua carreira. O Douglas Costa entendeu, aceitou uma redução inicialmente para R$2 milhões e depois uma redução maior ainda, que se encaixa em R$1.300.000. Haverá bonificações, evidentemente, ele vai receber uma premiação superior, um pagamento superior a cada meta atingida nesse seu contrato feito com o Grêmio. Douglas Costa, ele voltou hoje do Rio, ele havia passado lá alguns dias, ele vai ficar na próxima semana em Porto Alegre para fazer esses exames, para assinar seu contrato, para tratar de coisas da sua vida particular, e depois, dia 1º de junho, ele volta para o Rio e aí volta para o seu casamento. E é importante que o torcedor já tenha em mente, não há ainda uma data confirmada para a estreia do Douglas Costa, porque depois de casar, no dia 1º de junho, ele vai receber um período de férias. Somente depois de 10 dias, e aí já estaremos em 10 de junho, é que ele vai se reapresentar em definitivo para o Grêmio para começar o seu trabalho físico. E aí começa a se especular a respeito de datas, porque o Grêmio, claro, vai querer que a sua estreia seja na Arena. 2 datas seriam as mais adequadas nesse momento: o dia 13 de junho, o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, ou no dia 23 de junho, jogo do Grêmio contra a equipe do Santos. Seriam as datas mais prováveis para que o Douglas Costa pudesse, pela primeira vez,
vestir novamente a camisa do Grêmio. O jogador está muito feliz, era o seu desejo, a direção também está, mas a direção fez questão ao longo da tarde desta sexta-feira de não dar assim qualquer informação mais concreta, justamente porque não havia até então uma confirmação oficial por parte da Juventus. Nem quando isso aconteceu, a direção se manifestou, ela se manteve um pouco na cautela, porque há questões burocráticas que precisavam ser resolvidas, mas a mais importante delas, a mais definitiva, já havia sido feita, que era a liberação do vínculo do jogador. Ele foi colocado no sistema da FIFA como jogador do Grêmio. E até o próprio BID da CBF, o Boletim Informativo Diário, já começou a atualizar os seus dados, então será rápida. Até não havia tanta pressa assim, mas será rápida a sua atualização, o seu registro no BID. Aí, até estrear, é uma outra coisa. Nós ficamos felizes porque foi uma informação que nos consumiu durante vários dias. Houve vários jornalistas que anteciparam essa informação, e méritos aqui para todos eles que trabalharam bastante. Eu também corri atrás, usei algumas fontes, a gente conseguiu antecipar algumas informações, mas enfim, é um trabalho aí de toda a reportagem. E agora só resta ver o cara em campo, né? Que é uma figura realmente que vai fazer a diferença nesta equipe do Grêmio, uma figura fundamental para o engrandecimento maior ainda do Grêmio e do próprio futebol gaúcho. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva no canal. É sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima.